Olá, amigo, estudante de direito, bacharel, advogado, operador do direito que quer aprender prática previdenciária. Eu sou Vanusa Mendes, eu sou advogada e professora de prática previdenciária. Trago conteúdo aqui no YouTube semanalmente de prática para te orientar, para te trazer conceitos. E hoje vamos falar de algo super importante. Quer faturar com benefício por incapacidade? Pois você precisa aprender a quesitar e a impugnar laudo pericial. Concorda comigo? É muito difícil fazer uma ação judicial hoje, de acordo com a Lei 14.331, tem que ter uma petição inicial com requisitos, mas é difícil quando o laudo vem contrário, né? O que a gente pode tentar fazer, o que a gente deve fazer, é sempre analisar a viabilidade da ação, né? Qual é o que a pessoa faz habitualmente, por que ela não pode fazer, os documentos médicos. Mas hoje eu queria falar com você especificamente sobre quesitação inteligente. Como você elaborar quesitos para que o perito do juízo, perito judicial, porque na via administrativa não tem como apresentar quesitos, para que ele então se manifeste e você puxe, brincando assim dizer, ele para o seu lado. Eu vou te dar algumas dicas, tá bom? Primeiro, quesitos em ordem lógica, do menos importante para o mais importante. Óbvio, você não vai fazer a primeira pergunta dos quesitos se a pessoa está incapaz, porque você quer obter outras informações antes. E a incapacidade é a última pergunta que você vai fazer, porque você já, aí sim, você teve uma sequência lógica, como se fosse uma pirâmide aí invertida, para buscar, para retirar desse perito aquela informação que você precisa. Segunda dica, explore o que deseja destacar e omita o que não é útil. Aquilo que você precisa que destacar, aquele documento que precisa ser destacado, aquele ponto, a empresa que a pessoa trabalha, o laudo médico da via administrativa, a falha do laudo médico, explore no quesitos. Pergunte especificamente sobre documentos que você juntou ao processo. Pergunte especificamente sobre pontos da perícia realizada na via administrativa através do laudo SMED, aquele laudo histórico médico que você baixa lá no meu INSS do seu cliente. Pergunte, terceira dica, com objetivo. Como assim? Não pergunte por perguntar, pergunte pensando na resposta. O que você quer obter com aquela resposta? Faça um exercício aí de pensar se a resposta que ele vai te dar é boa. Em alguns casos é melhor não perguntar. O que mais? Quarta dica. Redija questões claras e objetivas. Não seja prolixo, seja objetivo. Não tenha muitas perguntas, pessoal. Não é pelo muito falar. Diz a Bíblia, hein? Olha, a Bíblia fala, mas aqui também vale a máxima. O perito, ele é o culpado. Ele não está a fim de cuidar do seu caso, mas já que ele vai cuidar, que tal você fazer algo que fique claro para ele? Uma pergunta clara, curta, não usa um parágrafo inteiro para perguntar. Faça uma pergunta clara, objetiva. 5. Evite perguntas atreladas entre si. Formule de maneira coesa, lógica. Sabe aquela pergunta? Fulano, o exame tal diz tal coisa? Na segunda pergunta, mas o exame diz... Faça uma pergunta já conclusiva sobre aquele ponto específico que você está explorando. Já falei, mas vou repetir. Dica 6. Excesso de pergunta atrapalha. Eu fiz uma live com um grande perito médico e ele me contou que já pegou laudo com 150 perguntas. Não é razoável, não é prudente, né? Não é inteligente. Então, 15, 20 perguntas no máximo, 10 a 20 perguntas no máximo são suficientes para você pedir esclarecimento sobre aquele ponto que você precisa. 7. Explore documentos com dados, dê o print, conforme o exame tal, do doutor fulano de tal, qual é a patologia apresentada no momento, qual é a doença que ele apresenta, quais são os sinais, quais são os sintomas, e bem objetivo, explorando documentação. A última é uma dica pessoal. Eu entendo que o perito não pode ser tratado como um inimigo. Ele não é nosso inimigo, ele está fazendo o trabalho dele. Nem sempre de maneira simpática, mas a gente precisa ter uma visão objetiva e profissional do processo. Toda vez que eu vejo advogando reclamando, criticando, muitas vezes ele não teve uma visão equidistante, uma visão da coisa como profissional. Então, a ideia é essa. E uma última dica, tenha sempre uma pergunta matadora. Na verdade, a 9ª dica, né? Qual é a pergunta matadora?
Por exemplo, se o teu cliente, vamos só dar um exemplo, se o teu cliente toma uma medicação muito poderosa aí, que mexe com os sentidos dele, tá lá na bula que não pode operar a máquina, e até agora o perito tá dizendo que ele tá ótimo. Faço uma pergunta, o perito pode garantir que ao exercer a atividade habitual, sob efeito daquela medicação tal, o segurado não estará exposto a risco à integridade física própria ou a de terceiro? Outra pergunta também que pode, nesse exemplo, o segurado o perito afirma que não há incapacidade. No entanto, o segurado desempenha a função tal e a patologia dele é tal. O perito pode afirmar que não há risco de incapacidade permanente ou de um agravamento da situação atual, caso ele continue trabalhando? Por quê? São duas perguntas que ele pode até colocar prejudicado e etc., mas elas demonstram ali o medo ou o temor, não é medo, mas o temor que o perito possa ter de afirmar algo, porque vai que acontece alguma coisa com o segurado. Então são perguntas que vinculam, não é que vinculam, mas que podem fazer com que ele tenha bastante cautela ao responder. Meu amigo, minha amiga, eu tenho uma imersão em prática previdenciária, vai ser dia 19 agora de agosto e vai ser pelo Zoom, número reduzidos. Você quer saber mais? Manda uma mensagem pra gente, acessa a minha página, que a gente tem uma página, tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Me segue lá no Instagram, Vanusa Mendes Professora, para não perder conteúdos diários de prática previdenciária. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente tá junto. A carreira não é fácil, mas ela é possível quando tem alguém para segurar a tua mão. Um grande abraço!